Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg, editor sênior do Poder 360, e vou fazer aqui uma conversa muito rápida com o senador Flávio Bolsonaro. Senador, obrigado aqui por essa curta entrevista, mas bastante relevante para o atual cenário político. Guilherme, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês e também parabenizar pelo trabalho de jornalismo sério que vocês fazem. O seu pai é hoje o nome mais popular da direita, visando a candidatura presidencial de 2016. No entanto, ele está inelegível. Qual que é a estratégia da família Bolsonaro para as eleições de 2026, senador? Olha, em primeiro lugar, que na minha cabeça é um julgamento político. Ele está sendo condenado e perseguido por questões pessoais de alguns poucos aqui em Brasília. A nossa estratégia agora é mostrar para a população, né? Ele está inelegível por quê? Basicamente porque fez uma reunião com embaixadores, ele enquanto presidente da República, e também porque ele fez por excesso de democracia, que eu costumo dizer, Guilherme, porque ele conseguiu juntar algo que é digno de registro no Guinness Book. Milhões de pessoas aqui na esplanada dos ministérios em Brasília, aquela verdadeira plantação de girassóis, como ficou famoso, em que ele, após o ato oficial do 7 de setembro, vai para um carro de som que estavam ali, né, com apoiadores sensíveis à perseguição que ele já vinha sofrendo desde aquela época. Então, ele foi ali condenado pelo TSE por abuso do poder político. Eu falo que foi por excesso de democracia. E nós que estamos de verdade defendendo a democracia, nós de direita que defendemos a Constituição, ao contrário do que tem se da forma como tem se comportado alguns poucos dentro da cúpula do judiciário aqui no Brasil, dizendo que eles estão em defesa da democracia. Não, é um falso discurso em alinhamento com o atual presidente da República de defesa da democracia, quando na verdade é uma destruição dos pilares da democracia. E a população começa a enxergar isso cada dia mais. Não por acaso, hoje já há institutos de pesquisa colocando o presidente Bolsonaro na frente, numericamente, do atual presidente. Não apenas pelo governo horroroso que ele vem fazendo, de o tempo inteiro buscando taxar o contribuinte, prejudicar os trabalhadores, o partido dos taxadores agora, perdeu o nome de Partido dos Trabalhadores, virou Partido dos Taxadores, representado muito bem pelo ministro Haddad, que também ganhou a alcunha de Taxade, mas também porque começa a comparação entre os governos e ao comparar o Bolsonaro, mesmo com pandemia, em todo o impacto do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, com a maior crise hídrica dos últimos 90 anos que o Brasil enfrentou, ainda assim os números de Bolsonaro são melhores que os números do atual governo. E a nossa estratégia como é uma condenação política, eu acredito que o cenário político mude, o Congresso Nacional, em especial, possa fazer a sua parte para garantir que o presidente Bolsonaro esteja em condições de ser candidato à presidência da República em 2026. Eu não tenho dúvida que, se isso acontecer, ele será eleito. E, Guilherme, cá para nós, se mantiverem essa covardia, não apenas contra Bolsonaro, como contra diversos outros parlamentares que o apoiam, inclusive alguns também que têm o potencial de serem candidatos a presidente da República ou ao Senado Federal em 2026, que estão sendo perseguidos também, como Bolsonaro está sendo, eu não tenho nenhuma dúvida que o povo vai continuar muito preocupado e essa grande efervescência política que existe no Brasil hoje não vai terminar se nós tivermos uma eleição sem o presidente Bolsonaro concorrendo nas urnas, porque vai ficar claro que nós continuaremos não tendo democracia, como outras republiquetas estão fazendo, em especial na América do Sul, em que tentam aniquilar a oposição, deixá-los inelegíveis ou prendê-los sempre pela mesma razão, por atos antidemocráticos, em que se usa a máquina pública para perseguir a oposição ao governo de plantão. O Brasil, infelizmente, está caminhando na mesma linha. É óbvio que toda essa pacificação que todos nós buscamos, que nós tentamos praticar o espaço para que se chegue à pacificação, o que não acontece por parte daqueles que têm uma tinta na caneta, que estão a caneta na mão e estão usando o aparato público para perseguir os opositores do atual governo Lula, e essa pacificação não vai ser alcançada nunca, porque vão entender que vai ser um processo democrático sem legitimidade. Então, eu acredito que sim, a situação do presidente Bolsonaro possa se reverter, seja pelo Congresso, seja pela mudança das circunstâncias políticas, isso falando internamente. Obviamente que há a possibilidade sim de haver alguma posição fora do Brasil,
como já começa a acontecer lá nos Estados Unidos, que também tenha algum tipo de influência nas decisões que possam ser tomadas aqui no Brasil. Aí nada mais vai estar sendo feito do que se fazer justiça ao se recolocar o Bolsonaro novamente na condição de se candidatar à presidência da República. Só para ver se eu entendi bastante a estratégia de vocês. A ideia é levar essa situação, levar esse argumento que o senhor está trazendo agora, de que é uma perseguição política, de que não existe base jurídica para todo esse processo, com isso fazer uma comoção popular, pelo que o senhor está falando, vocês já acreditam que já começa a haver, somar a isso também uma pressão parlamentar brasileira e possivelmente uma pressão externa, sobretudo com a volta do presidente Trump, que é muito próximo ao seu pai, à presidência. É essa, então? É essa estratégia. Eu falo que o nosso plano A é Jair Bolsonaro e o nosso plano B é seguir o plano A. E que eu espero, sinceramente, que em algum momento o Supremo Tribunal Federal, na sua maioria, volte a cumprir a Constituição e a legislação brasileira. O senhor tem algum plano de algum momento da sua carreira, se não na próxima eleição, em algum momento no futuro, sair candidato a presidente da República? Não tenho essa ambição. Eu estou muito feliz aqui no Senado Federal. Eu tive 4.380.000 pessoas no estado do Rio de Janeiro me confiando esse mandato. Portanto, a minha pretensão é disputar a reeleição em 2026, porque eu acredito muito que a virada de chave do nosso Brasil passa pelo Congresso Nacional e é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, de estar aqui na articulação política, no Legislativo, fazendo esse trabalho pelo bem do meu estado do Rio e também pelo resgate da nossa democracia. Ainda no campo dessas investigações, das fake news, do inquérito das fake news que estão correndo no Supremo Tribunal Federal e das milícias digitais, que são 2 inquéritos irmãos, começaram em 19 e 20, tem também o caso de algumas outras pessoas. No próximo dia 6, o jornalista Oswaldo Eustáquio vai ser julgado por instância do Judiciário Espanhol, porque o governo brasileiro, o Judiciário brasileiro, aliás, está pedindo a extradição dele. O Coronel Meira, que é deputado do PL de Pernambuco, já fez uma manifestação tentando impedir que seja feita a extradição do Oswaldo. Como é que o senhor entende essa atual situação? Eu acho que o Oswaldo Eustáquio é um perseguido político também, mais um que foi injustiçado, inclusive perseguindo a filha dele, que é menor de idade. Você não vê nenhum assaltante, estuprador menor de idade tendo passaporte apreendido ou ficando alijado dos seus direitos. Fizeram isso com a filha dele, com a menor de idade. E eu lamento muito que isso esteja acontecendo. Eu quero parabenizar o deputado Coronel Meira por essa iniciativa aqui, que junto com outros 20 parlamentares, se não me engano, enviaram uma manifestação oficial do Congresso brasileiro, né, para que a instância do judiciário que vai julgar se extradita ou não extradita o Oswaldo Eustáquio, manifestando a posição brasileira e pedindo que na Espanha aconteça o que não acontece no Brasil. E eu sei que lá parece que o deputado Santiago Abascal, que é do partido Vox, um partido de direita na Espanha, também abraçou essa causa. Peço a ele aqui, nominalmente, que olhe com atenção para a situação do Oswaldo Eustáquio e faça com que na Espanha seja cumprida a Constituição Federal, o que não está acontecendo aqui no Brasil nesse momento. O Brasil é motivo de uma vergonha mundial por estar usando a máquina pública para promover a perseguição de opositores políticos. E lá o Oswaldo Eustáquio, pelo pouco que eu sei da situação dele, ele é um refugiado político oficialmente reconhecido dessa forma lá pela Espanha. E o Alexandre de Moraes insiste em querer extraditá-lo, inclusive pedindo a prisão preventiva dele por causa das posições políticas dele, por ele fazer um trabalho de jornalista. É mais um da imprensa, por mais que uma parte da imprensa não enxergue como jornalista, mas ele é um jornalista, inclusive um bom jornalista investigativo, que está sendo perseguido por realizar o seu ofício de jornalista e por dar as suas opiniões nas redes sociais e que foi ali, está sendo acusado, inclusive, de corrupção de menores por causa de postagem que a filha dele fez no Twitter dela. Então, assim, é uma distorção de tudo que nós já vimos aqui no Estado Democrático de Direito no Brasil, tão propalado, na nossa democracia, né, que está sendo defendida por aqueles que estão estuprando a própria democracia, mas o discurso é bonito, na prática não. E eu espero que lá na Espanha o Oswaldo Eustáquio tenha ali uma apreciação justa por parte do judiciário de lá, que cumpra a legislação de lá. E pelo que eu saiba, a legislação da Espanha é muito clara ao estabelecer que ninguém vai ser extraditado, que está na condição de asilo político, como ele está, vai ser extraditado ainda mais por uma acusação mentirosa, falsa, de crime de opinião. Então, assim, a gente pede a Deus, né, que ele tenha sucesso, que ele continue lá na sua
condição de asilado político, que é o que deve prevalecer, e que a Constituição da Espanha prevaleça a favor do Oswaldo Eustáquio, porque aqui no Brasil já se sabe que é o que eu falo que é o caixão encomendado. Já é uma pessoa que sequer foi denunciada, então não tem um processo contra ele. É uma pessoa que foi ali investigada no inquérito, portanto não passou por não foi denunciado pelo Ministério Público aqui no Brasil. É mais um daqueles que já é um alvo pré-determinado do ministro Alexandre de Moraes, já com a pena, inclusive, pré-estabelecida, com as provas que ele quiser produzir para condenar do jeito que ele quiser, o tempo que ele quiser. Isso é uma coisa que a gente só vê acontecer onde tem ditadura. Daí, infelizmente, isso, por enquanto, esse tipo de tratamento que é dado por quem é oposição ao governo, por enquanto ainda está prevalecendo. Mas nós esperamos que, mais uma vez, né, que ali o bom senso e o cumprimento da Constituição voltem a valer aqui nesse país. Eu tenho a certeza, e fica aqui o meu apelo ao Santiago Abascal, que é um deputado federal lá na Espanha, do Partido Vox, possa olhar com atenção nisso, denunciar no parlamento aí na Espanha, para que o judiciário da Espanha apenas cumpra a Constituição e garanta os direitos de perseguido político lá na Espanha, que o Oswaldo Eustáquio está tendo, que não deixe que numa audiência como essa, covardemente, possa ter a possibilidade dele sair de lá preso ou extraditado, que vai acabar trazendo a Espanha para um cenário de vexame internacional, de desrespeito dos direitos humanos, que eu tenho certeza que a Espanha não vai compactuar com o que está acontecendo aqui no Brasil nesse momento em relação ao Oswaldo Eustáquio. Senador, voltando para o ambiente legislativo, no próximo dia 1º de fevereiro vai ser eleito o próximo presidente do Senado. Quem que o senhor apoia? Quem que o senhor acha que deve levar essa eleição? Não, já teve um consenso dentro da bancada do PL de apoiar o senador Davi Alcolumbre, né, apesar de ter tido uma candidatura avulsa, né, e a revelia de todo mundo no partido de um senador da nossa bancada, porque nós já fizemos a nossa parte, já mostramos que a gente tinha que marcar uma posição na eleição anterior, quando nós lançamos o senador Rogério Marinho, uma pessoa super bem articulada, contra o então candidato Rodrigo Pacheco, que estava vindo à reeleição à presidência do Senado Federal, e nós fomos derrotados. E a consequência prática disso foi que nós ficamos sem espaço na mesa diretora, sem presidências de comissões temáticas que são importantes no Senado Federal. Enfim, nós tivemos poucos instrumentos ali para fazer um trabalho de oposição de uma forma mais robusta. E você vê como é que foi na Câmara dos Deputados, no mesmo período. Nós tivemos a Carol Detoni, presidente da CCJ na Câmara dos Deputados, como é que ela conseguiu numa comissão importante como essa, pautar questões que são pautas conservadoras, fez um brilhante trabalho. Olha a importância de a bancada de deputados federais nas eleições passadas terem feito uma composição permitindo que o Nicolas Ferreira fosse presidente da Comissão de Educação da Câmara, fez um brilhante trabalho, trazendo luz a pautas importantes para valorizar de verdade os profissionais da educação, de garantir direitos aos alunos, enfim, de não permitir que ele fosse, como sempre foi, um cenário de total domínio da extrema esquerda. E não por acaso a nossa educação no Brasil é o nível baixo que é, porque a esquerda sempre comandou. Então foi um trabalho importante do Nicolas ali na comissão. Então o que nós pensamos é que nesse momento seria fundamental que nós usássemos essa estratégia também, já que nós já marcamos posição na eleição passada. E a consequência foi, nós ficamos sem espaço nenhum para trabalhar. Agora, com o Davi Alcolumbre, nós temos esse acordo de ter pelo menos ali a presidência de 2 comissões importantes, de participar da mesa diretora, né, que é quem ali, ao fim e ao cabo, pode dar algum andamento em processo de impeachment de ministro do Supremo, por exemplo. Nós vamos ter pelo menos uma voz ali que possa, né, defender isso, se entenderem que houve um descumprimento da lei de impeachment, como aconteceu no caso do Alexandre de Moraes. Nós vamos ter a possibilidade de ter como relator do orçamento do ano que vem alguém do PL, que é uma ferramenta importante também na disputa por espaços no jogo do poder em Brasília, dentro do Congresso Nacional. Então, acho que a gente caminha para essa composição de eleição do Davi Alcolumbre, que quando foi presidente do Senado, na gestão do presidente Bolsonaro, foi fundamental para que nós avançássemos em várias pautas
que foram marcos aqui no nosso país. Foi a reforma da Previdência, o Davi nos ajudou na aprovação. A lei da liberdade econômica, Davi Alcolumbre nos ajudou na aprovação. Enfim, diversas pautas que eram importantes, independência do Banco Central. Várias pautas que foram importantes, ele ali participou. Eu tenho certeza que, apesar de ele sentado na cadeira de presidente do Senado, se assim for aprovado, como acredito que vai ser, Guilherme, ele tem que fazer gestos não ao governo, mas na direção que o país precisa caminhar, tem que ter responsabilidade disso, portanto, nem sempre ele vai fazer aquilo que nós concordamos, porque o atual governo não é nosso. É preciso entender isso, mas eu não tenho dúvida de que ele vai ter responsabilidade de respeitar a proporcionalidade na formação das comissões temáticas no Senado, que nós não tivemos por ocasião da última eleição do presidente Pacheco. Ele não vai simplesmente sentar em cima de pautas que para nós são importantes. E, obviamente, que todo mundo que está nos assistindo quer saber se ele vai pautar ou não vai pautar impeachment de ministro do Supremo. Eu acho que ele tem motivos para pautar. Então, cabe a nós usarmos os mecanismos e os instrumentos dentro do regimento interno, respeitando a Constituição Federal, para que ele promova isso pelo bem da nossa democracia. Porque eu acredito que hoje, já que não há uma autocontenção por parte do próprio Supremo de impedir que o Alexandre de Moraes continue fazendo o que está fazendo, rasgando a Constituição, deturpando a nossa democracia, usando a máquina pública para perseguir quem ele quer, com o fígado, né, e não com a lei, o caminho que sobrou. A alternativa que nós temos para resgatar a democracia, infelizmente, é esse. E se continuar nessa toada, Guilherme, essa vai ser a pauta da eleição de 2026. O eleitor vai querer saber se um candidato a Senado Federal, por exemplo, se é a favor ou é contra o impeachment. E é um caminho muito ruim. Vai ser um remédio muito amargo que vai precisar ser tomado para que a Constituição volte a valer. Para que um ministro ou outro do Supremo volte a respeitar a Constituição Federal, volte a parar de manipular, não manipule mais como fez o Alexandre de Moraes com a Polícia Federal. E isso, a matéria investigativa do Glenn Greenwald com o Fábio Serapião na Folha, ficou muito claro como é que ele, junto com seus juízes auxiliares, ele manipulava totalmente as investigações. Ele escolhia, inclusive, quem são os policiais que vão fazer a investigação. E, inclusive, o Oswaldo Eustáquio é perseguido na Espanha porque a filha dele fez a denúncia de quem era o Fábio Choro, delegado da Polícia Federal, que fazia ali, era um pau mandado para que essas arbitrariedades acontecessem por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e o Oswaldo Eustáquio foi vítima disso. A filha dele denunciou e ele teve que sair do Brasil para não ser preso. Você vê se é motivo para prender alguém, né? Falar a verdade e denunciar. Então, eu acredito que como o cenário é de uma eleição muito bem encaminhada para o Davi Alcolumbre, e nós não teremos força para lançar um candidato nosso, para mais uma vez estar numa situação de completo isolamento do poder de decisões dentro do Senado Federal, que maciçamente a bancada do PL vai apoiar a eleição de Davi Alcolumbre. Ele vai ser o próximo presidente e ele cumpra os acordos que tem conosco, porque o histórico dele, pelo menos conosco, é uma posição de respeitar o tamanho que tem, a importância que tem o PL, e nesse caso de respeitar a oposição no seu direito de participar de algumas comissões e fazer o seu trabalho de oposição dentro do Senado Federal, usando as comissões permanentes. Nossa entrevista está chegando no fim, mas dá tempo de uma última pergunta. Quais são as duas comissões que vocês mais querem no Senado? Olha, a gente vai sentar com a bancada ainda para definir quais vão ser as comissões, mas uma está muito bem encaminhada, que seria o senador Marcos Rogério na Comissão de Infraestrutura, que é uma comissão muito importante dentro do Senado Federal. Está bem encaminhado também o nome do senador Eduardo Gomes para ser primeiro vice-presidente do Senado, né? Então, depois do Davi Alcolumbre se elegendo presidente, ele seria ali o representante do PL na mesa diretora. E a outra comissão nós vamos discutir agora na bancada, temos até sábado, que é o dia da eleição para a presidência do Senado, vai ser no próximo sábado, para ver qual vai ser o outro espaço, né? Mas tem comissões importantes ali que eu acho que a gente pode participar e tentar influenciar mais diretamente no avanço de legislação ou no avanço de políticas públicas em algumas pautas, como segurança pública, por exemplo. Senador, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu te agradeço por essa entrevista aqui para o Poder 360. Eu que agradeço o espaço aí, né? Espero que tenha ajudado quem está nos assistindo a formar um pouquinho
o seu juízo de valor sobre os temas que conversamos aqui. E agradeço a todos os web espectadores que assistiram esse programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.